Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui novamente. É a terceira vez, terceiro ano, que eu, na pomada, venho aqui para a gente fazer uma reflexão, um estudo. E na noite de hoje eu estou trazendo um texto, não é novo, como já foi falado, né? Ele já deve ter aí um pouco mais de 2000 anos, mas ele ainda é atual. Ainda nós não aprendemos a trabalhar as nossas tempestades que acontecem a toda hora. Se nós perguntarmos aqui, quem de nós não tem tribulações? Quem de nós não passou por momentos como os discípulos de Jesus passaram? E talvez, quem de nós aqui, nesse momento, não esteja passando por isso? E muitas vezes o nosso comportamento, e nós veremos aqui, ele é contrário àquele que Jesus nos coloca como sendo o caminho, como sendo o roteiro, como sendo a postura daquele que tem a fé. Então, na noite de hoje, nós falaremos um pouco sobre essa passagem que nos é narrada lá em Marcos, no capítulo 4. Faremos uma visão do todo dessa passagem, depois faremos um estudo versículo por versículo, que nos traz uma riqueza muito grande de conteúdo, conforme Pastorino faz, conforme o professor Onofre lá de Belo Horizonte faz, trazendo essa análise com mais riqueza e mais detalhes dessa história que aconteceu. Ela não é uma parábola, é um fato, ela aconteceu, mas nós temos o sentido simbólico dessa passagem do Evangelho. Então eu vou fazer a leitura e aí depois a gente começa. E naquele dia, sendo já tarde, todos conseguem ler? Mais ou menos, eu vou ler. Sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, e no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando nós observamos o contexto, a história como um todo, aparentemente é uma história simples. São pescadores que estão dentro de um barco, atravessando um lago, e então uma tempestade, uma tormenta, traz o medo da morte, eles falam de perecer. E aí Jesus então acorda e faz um fenômeno que nós vamos conversar aqui daqui a pouco, e então tudo se acalma. Mas existe muito simbolismo por trás disso, Quem de nós, como nós falamos, não passa ou não passou por tempestades na nossa vida? Que nós vamos discutir também. Por que disso? Por que nesse momento? Por que nós precisamos passar por isso na nossa caminhada? Chico Xavier nos conta uma história, e ficou famosa, inclusive no próprio filme aparece essa história, lá no Pinga Fogo, em 1971. Ele nos conta que em 1959, já morava lá perto de Uberlândia, Uberaba. Ele estava num voo para Belo Horizonte, para poder ir para Pedro Leopoldo, e faz uma escala em Araxá, na época que ele voa. Poucos minutos depois do avião decolar,
começa então uma turbulência dentro do avião. E o comandante, naquele momento, avisa a todos os passageiros que não deveriam se preocupar, que era um vento de cauda, o que faria com que eles chegassem mais rápidos ao seu destino, né? E naquele desespero daquela turbulência, alguém falou assim: nós vamos chegar mais rápido no céu, né? Porque começou a balançar, e diz o Chico que dava piruetas, né? Com aquele jeitinho dele falando no pinga-fogo, todo mundo rindo, e o avião começou a chacoalhar, começaram a gritar dentro do avião, e aí Chico também começou a gritar, né? Então, pedir a Deus: meu Deus, nós vamos morrer, o que vai acontecer? E aí de repente Emmanuel aparece para Chico e fala assim: Chico, o que foi? Nós estamos correndo risco de vida, Emmanuel, né? Emmanuel fala: estão, mas isso não é um privilégio seu, muitos estão correndo risco de vida. E aí? Não, mas nós vamos morrer, eu vou gritar. Então Emmanuel dá uma bronca no Chico, fala: Chico, você vai morrer, mas morra com educação, não perturbe a cabeça dos outros nesse momento, né? Chico continuou gritando por algum tempo, né? Felizmente o avião não caiu, pouco tempo depois a turbulência cessou, mas essa história nada mais é do que essa, né, passagem que nós estamos lendo nos dias de hoje, que também tem um símbolo por trás disso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente passou por isso. E essas grandes tempestades, elas não são quando nos colocam em risco de morte ou risco de vida. Essas tempestades são os momentos, as dificuldades, as provações que doem no nosso interior, que nos fazem questionar, que muitas vezes nos deixam fracos, né? Nos desestimulam. E, inclusive, algumas vezes podemos recorrer ao suicídio como uma forma de fuga ilusória dessa tempestade. Então nós vamos começar primeiro falando sobre o efeito físico que acontece. Lá no Livro dos Espíritos, nas questões 536 a 540, Kardec questiona, e os Espíritos nos respondem, sobre a influência dos Espíritos nesses fenômenos naturais. Então lá está falando o seguinte: falanges de Espíritos trabalham ativamente, zelando pelos reinos mineral, vegetal e animal. Os fenômenos atmosféricos são presididos por grupos de Espíritos. Então, todos esses fenômenos que nós temos visto no mundo, são parte de um sistema, de uma cadeia que nós temos a espiritualidade superior no leme. Então, esse fenômeno que aconteceu, ele pode ser entendido, é claro que nós não entendemos os detalhes de como isso é feito, né? Não temos essa capacidade ainda intelectual, não conhecemos a fundo como que os espíritos lidam com esses sistemas naturais, mas Jesus, que tinha, né, toda a sua autoridade moral, ele poderia com certeza influenciar essa pleiade de espíritos que controla esses fenômenos. E aqui esses conceitos já vão nos ajudando também a trabalharmos a nossa fé, porque se até mesmo nos fenômenos da natureza Deus está por trás, por que nós vamos temer? Por que trazer o medo dentro de nós, se tudo está dentro dos trilhos? Lá no Evangelho nos fala que inclusive os nossos fios de cabelo Deus controla, as folhas das árvores, tudo isso está dentro de um mecanismo perfeito, conforme Deus é perfeito. Então Jesus aqui não fez o milagre, né? A doutrina espírita, ela coloca o milagre como um outro sentido. O milagre no conceito espírita é aquilo que eu ainda não compreendo,
Por exemplo, se nós viéssemos há 200 anos atrás com um data show, eu seria um homem milagroso. Mas hoje nós conhecemos as leis, os mecanismos de funcionamento da luz, da energia elétrica, que nos permitem utilizar o data show. E assim, sucessivamente, nós temos vários exemplos, de avanços tecnológicos, que o homem vai compreendendo as leis naturais, e aquilo lá não é milagre. Quando nós não entendemos, não compreendemos, não podemos pensar que Deus esteja quebrando uma lei divina, porque uma vez que Deus é perfeito e criou o seu sistema, por que Ele precisaria quebrar uma lei para realizar um milagre, no conceito que se tem no senso comum? Então o milagre, para nós, não existe. O que existe é o desconhecimento do fenômeno, ou desconhecimento das leis que regem o nosso universo. Gente, isso é uma conversa, tá? Estou vendo todo mundo quiser falar alguma coisa, comentar, pode parar, fica à vontade. Mas vamos para o mais importante da nossa reflexão dessa noite. Pegar o primeiro versículo. Passemos para o outro lado. Eu vou ter que descer, eu não estou conseguindo ficar parado aqui em cima, tá? Passemos para o outro lado. Uma frase aparentemente muito simples, saltar de banda, passar para o outro lado. Mas existe algo por trás disso. Todos os dias nós somos convidados para passar para o outro lado. Então Jesus convida aquelas pessoas para irem para outra borda, para o outro lado do lago. E nós todos também estamos sendo convocados, inclusive aqui nessa noite, no nosso dia, durante o trabalho lá da pomada, aqueles que participaram, na nossa família, há uma mudança. Jesus veio aqui nos trazer o Evangelho, nos trazer um roteiro e nos convida. Todos nós lembramos daquela história do festim de núpcias, em que o rei saiu para convidar a todos. Todo mundo se lembra disso, Então ele manda os seus servos irem convidar as pessoas em todas as esquinas, em todos os lugares. E o que aconteceu? O que aconteceu? Ninguém foi. Aí tudo bem, paciente, Mandou de novo, vão outros servos. E aí? Fala lá que um foi cuidar dos seus afazeres, o outro ficou preso no seu egoísmo, ou lá na sua vaidade, e de novo ninguém foi. E aí o que ele fez? Alguém lembra? Mandou o filho dele. O que fizeram com o filho dele? Mataram e crucificaram. E aí a gente pergunta: nós queremos ser felizes? Alguém não quer? Levanta a mão, por favor. E não quer ser feliz? Não quer. Normalmente as pessoas não gostam de levantar a mão, então eu já faço a pergunta com a tendência a não dar trabalho para ninguém. Então, muitas vezes nós falamos assim: olha, eu quero ser feliz, eu quero ser bem-aventurado, mas o que eu estou fazendo para poder buscar isso? Então, nessa parábola do festim, ele nos traz esse ponto. Deus convida a todos nós o tempo todo. E aí a gente, na reunião mediúnica, nos atendimentos fraternos, é muito comum escutarmos isso, ou nós mesmos pensarmos: não, Deus não é para mim, eu não mereço isso, eu só fiz o mal, eu não mereço nada disso, ou Deus nunca se preocupou comigo. A gente tem que parar e pensar assim: olha, Deus está dentro e fora de nós, Ele é onipresente. Como que Ele teria nos largado? O que acontece? Nós que nos fechamos à influência dos amigos espirituais, dos trabalhadores do Cristo, mas todos os dias é uma nova oportunidade para passar para o outro lado, para mudar o nosso íntimo, para nos desapegarmos da matéria, do nosso ego, do nosso egoísmo e
fazer aquilo que Jesus nos falava, né? Tão belo no Sermão da Montanha, trabalhar as virtudes, a humildade, a pureza de coração, ser brando, ser pacífico, pacificador. Então Jesus aqui convida todos nós para mudarmos o nosso lado, o nosso padrão mental, as nossas vibrações. Não é um convite exclusivo, não é um convite só para os santos. No Evangelho nós também encontramos uma passagem belíssima que fala de um pastor. Tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. O que o pastor faz? Deixa todas de lado para ir em busca da Deixou todas as 99 lá direitinho, ficou procurando aquela que ele perdeu. Então todos nós somos dignos da atenção, do carinho e do amor divino, porque o nosso Pai, o nosso Criador, Ele nos fez para a felicidade, não fez ninguém para o sofrimento. Só que Ele nos deu o livre-arbítrio, e é aí que muitas vezes nós atrapalhamos o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Então eles, naquele momento, eles deixaram a multidão do outro lado, e aí nós também precisaremos, nessa mudança, muitas vezes, deixar aquilo que é comum. Muitas vezes nós fazemos aquilo porque todo mundo faz, porque é assim, e nós ficamos estagnados lá também juntos, né? Também podemos deixar a multidão dos nossos erros, dos nossos apegos para trás. Todos nós carregamos em nós as más inclinações. E aí estava a camisa hoje lá na pomada, reconhece-se, quem lembra? Enquanto eu pego a água aqui, como é que é essa frase? Pelos esforços para domar as suas más tendências ou más inclinações, né? Que é isso aqui? Deixar a multidão dos nossos defeitos para trás. O levaram consigo. Outra coisa importante no nosso dia: levar Jesus, levar o Cristo que também carregamos dentro de nós, porque a doutrina nos fala que todos nós temos o quê? A centelha divina. Então levaram junto ele no barco, e nós na nossa vida também precisamos levar o Cristo junto do nosso barco. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Esses outros barquinhos, alguém tem alguma ideia do que poderia ser? Nós não temos. Você ia falar alguma coisa? Nós não temos outros barquinhos o tempo todo ao nosso redor? Eu acho que se vocês quisessem pular daquele barco, tinha outros barquinhos que vocês podiam pegar. Tinham vários barquinhos. Todas as possibilidades. Desde a mecânica quântica, que trabalha com o micro, já se fala da influência que um átomo tem sobre o outro. No meio ambiente, na ecologia, nós sabemos como existe essa cadeia que funciona com perfeição, em que se eu prejudicar uma espécie, eu posso criar um grande prejuízo, um distúrbio no sistema como um todo, E aí eu queria fazer um parênteses aqui do Papa Francisco, que ele, acho que há um mês atrás, soltou uma encíclica chamada Laudato Si, cuidando da casa comum, que é uma aula maravilhosa de sustentabilidade, de ecologia, que nos vai falar sobre a nossa influência ao nosso redor também. Então, é muito importante nós sabermos isso. Nós influenciamos muito as pessoas ao nosso redor. Pegamos aqui uma criança. Imaginemos o papel, só de a gente parar para pensar, dos pais na educação desse barquinho, dos nossos irmãos, as pessoas na casa espírita. Todos nós estamos interligados. Então é muito importante sabermos isso, a importância do nosso exemplo. Eu vou usar o exemplo do Chico. Eu pensei assim: se eu estivesse do lado do Chico naquele avião, eu desesperaria, Porque imagina um homem que vive mais do lado de lá do que de cá, apavorado. Então eu, a influência
de nós barquinhos. Mas ele mostra, né, nessa passagem o lado humano dele. Inclusive ele fala isso lá no Pinga Fogo, que ele fala assim: não, mas eu também sou humano, irmão, eu também quero ter medo, né, e tal. Se nós ainda, às vezes a gente acaba idealizando, mas é um ser humano, né? E lá o John Haller, né, faz um trabalho belíssimo, ou o Geraldinho Lemos, de mostrar esse lado homem do Chico, que para a gente não criar mais um degrau, né? Nem nós fizemos com Jesus, de colocar ele lá na cruz e falar que nós não podemos chegar até ele. Então não podemos correr esse risco também com Bezerra de Menezes, com Chico Xavier, que são seres humanos, que também tiveram as suas dificuldades, também são falíveis, né? E aí continua: e levantou-se grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então nós falamos um pouco, e aí eu parei, no livre-arbítrio, né? Todos nós temos esse poder de escolha que Deus nos deu para que a nossa evolução seja mérito de cada um de nós. Então, um dos pontos que muitas vezes nós perguntamos: por que Deus não criou todo mundo perfeito, né? Alguém já parou para pensar isso? Gente, mas que trabalho que Deus arrumou, né, de fazer esse negócio todo. Depois a gente vai ter que ir lutando, evoluindo. Qual o mérito que nós teríamos? E lá no céu e no inferno nos fala dos anjos. Qual que é o mérito que existiria se o anjo tivesse sido criado anjo? Por que ele foi criado anjo e eu humano, com uma série de problemas? Então a doutrina espírita vem nos trazer que o anjo do amanhã é o humano de hoje, né? Que foi o animal de ontem, o vegetal, o mineral, numa cadeia que está lá no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. E esse nosso livre-arbítrio que nos vai fazer escolher os nossos caminhos. Dentro da lei divina, nós temos a lei de ação e reação. Todo mundo conhece. Ela é uma lei também da física. Sempre que nós transgredirmos a lei do amor, nós depois teremos que nos... Não é pagar não, gente. Deus não é banco, tá? Tem que pagar com juros, correção, inflação, nada disso. Mas nós teremos que nos reajustar perante a nossa consciência e perante as leis divinas. E é aí que surge a tempestade na nossa vida. Todas essas dificuldades, as nossas fraquezas, uma doença, às vezes um relacionamento desequilibrado, são consequências do quê? Das nossas ações do passado. A maior parte delas, gente, está no curto prazo. O espírita tem uma tendência de querer jogar tudo na outra vida, né? Não sei se com vocês acontece isso, mas esquece que os nossos comportamentos dessa vida mesmo não foram dentro das leis divinas, desde o nosso pensamento, dos nossos atos, dos nossos sentimentos. Tudo isso trabalha dentro desse sistema que a gente falou, né, que está muito ligado aqui. A mecânica quântica fala sobre isso, né? A influência, a sintonia, os modelos mentais acabam resultando nos conflitos da nossa vida. Então a doutrina, ela nos traz uma certeza muito grande: nenhum de nós está colhendo algo que não plantou, né? Então isso tem que estar claro para todos nós. A doutrina não acredita naquele pecado cometido pelos avós, cometido lá por Adão e Eva. Todos nós cometemos os erros e agora estamos nos reajustando ao equilíbrio, ao sistema, ou às leis divinas. Então começa uma tempestade, assim como pode começar tempestades na nossa vida, né? Nós não sabemos daqui a um ano onde estaremos, se teremos a saúde que nós estamos hoje aqui, se estaremos na nossa condição atual. Isso tudo pode mudar, nós podemos fraquejar em algum momento. E aí vem uma outra dúvida muito frequente: poxa, quando eu não estava buscando conhecer o Evangelho, não estava na doutrina espírita, ou lá no templo, na igreja, a minha vida não tinha problema nenhum. Agora
que eu comecei, parece que o mundo desabou em cima da minha cabeça. Acontece? Acontece. Alguém tem alguma ideia por que isso pode estar acontecendo? Eu sei que vocês têm, pode falar. Por que será que, às vezes, depois que eu começo a trabalhar, a conhecer Jesus, as coisas começam a aflorar na minha vida? Alguém já ouviu o termo que nenhum de nós recebe uma cruz maior do que pode suportar? Famosa. Exatamente. Então Deus, que é amor, Ele jamais nos daria uma prova, uma tempestade, que nós não tenhamos condições de suportar. A partir do momento em que eu começo a me despertar, que eu começo a trabalhar a fé, que é o assunto principal que nós estamos só rodeando, que eu começo a trabalhar a minha fé, eu estou em melhores condições de começar a enfrentar, não uma tempestade dessa, né? Mas uma turbulênciazinha, um chacoalhão na nossa vida. Conforme nós vamos nos desenvolvendo, essas correções do passado, elas vão aflorando mesmo na nossa vida. Não é doutrina, não é religião, nada disso, gente. Quanto mais conhecimento, quanto mais nós temos base e estrutura, maiores serão as nossas provações ou expiações. Ok? Alguém quer comentar? Pode falar alguma coisa? Um outro ponto importante: nós estamos numa era também de transição. Então nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações a caminho de um planeta de regeneração. Até tem um documentário que se tornou famoso, feito no ano passado por alguns jovens, A Data Limite. Claro que muitas coisas foram acrescentadas nesse documentário com o que Chico falava, mas a base, a essência, com certeza, ela é verdadeira, né? E nesse momento é de grande importância que cada um de nós consiga fazer o quê? Passar para o outro lado. Não para o plano espiritual, não. Passar para o outro lado no sentido de modificarmos. Porque se nós queremos continuar num planeta de regeneração, nós deveremos estar buscando a nossa regeneração também. Caso contrário, teremos que ir para outros planetas, né, mais primitivos, para continuar a nossa teimosia ou a nossa evolução. Então, por isso, que nesse momento, nós estamos enfrentando problemas no nosso país, né, no aspecto político, no aspecto econômico, e com certeza nas nossas vidas também. É necessária algumas mudanças para que possamos iniciar um novo período de regeneração, então, que já muda, que nós já estaremos todos buscando a Jesus, buscando a vivência do Evangelho. Estaremos longe da perfeição. O planeta de regeneração, conforme nos é falado no Evangelho, não é um planeta com seres perfeitos, mas planeta com seres que reconhecem as suas más inclinações, né? Conforme Sócrates, antes de Jesus, não falava: conhece-te a ti mesmo, e que busca combater as suas más inclinações, conforme Kardec também nos traz lá atrás, né? Há mais de 200 anos quase, sobre o cristão ou o espírito. Então veio um grande temporal e Jesus dormia na almofada. Dá para imaginar isso? Como que no meio de uma tempestade Jesus está dormindo na almofada? É uma experiência que minha esposa não gosta que eu conte muito, não, né? Certa vez eu vivenciei isso. A gente estava viajando, estava cansado, eu falei assim: então vai dirigindo um pouquinho. A única coisa que eu não fiz foi dormir. Mas Jesus tinha uma confiança, uma fé tão grande. E ela está presente, tá? Ele dormia na almofada. Isso demonstra o quê, gente? O que demonstra? Confiança, fé.
que os discípulos falam? Mestre, não se te dá que pereçamos? Pergunta do Livro dos Espíritos, 851, começa um tema chamado fatalidade. Lá nós encontraremos, fundamentos que vão também fortalecer a nossa fé. Então lá deve ter umas 8, 9 perguntas que falam aos espíritos como que as pessoas morrem. Existe uma fatalidade? E nessa primeira pergunta, na 851, fala que a maior parte de nós escolhe o momento ou a forma do nosso desencarne. Fatalidade, como o próprio o início da palavra fala, fatal, é aquilo que vai nos levar à morte, e que o espírito, na maior parte das vezes, ele está envolvido. Nós planejamos a nossa encarnação, nós mesmos no plano espiritual aceitamos e pedimos a tempestade. Aí você fala assim, não é possível, gente, não é possível eu escolher essa família, essa esposa, esse marido, esse irmão, às vezes o trabalhador da casa espírita também. Escolher uma dele, porque onde eu tiver um relacionamento em desequilíbrio, em desajuste, eu vou pedir para corrigi-lo, porque senão eu não sentirei paz. Então a nossa consciência nos cobra que nós voltemos com aquelas pessoas que tivemos problemas, desafetos, que cometemos crimes, transgredimos as leis divinas, para a nossa correção. E a fatalidade sempre é algo, sempre não, tem uma exceção. A fatalidade é planejada. A nossa morte, o nosso desencarne não é ao acaso. Se até o tempo existe uma pleiade de espíritos, imagine então o momento do nosso desencarne. Qual que é a exceção para a fatalidade? Não é algo planejado. Suicídio. Nós temos suicídio consciente, inconsciente, ou direto, indireto, que aí é mais um crime, um agravamento perante as leis divinas. Mas no restante, nenhum de nós vai desencarnar, a não ser pelo suicídio, sem ser chegado a hora de nós desencarnarmos. Então, essa preocupação dos discípulos, e do Chico, e nossa, ela não tem fundamento, e a doutrina espírita nos traz isso. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então esse é o exemplo, Jesus, está lá no Livro dos Espíritos, é o nosso modelo e guia. Então olha o comportamento dele diante daquela tempestade. Sereno, calmo, firme. Esse é o comportamento daquele que tem a fé. Então aqui, a fé sincera, é verdadeira, é sempre calma. Porque, gente, vamos pensar, vamos usar a razão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a fé raciocinada. Se eu só vou desencarnar no momento que for necessário, que tiver sido planejado, inclusive por nós mesmos, se Deus está no controle, Jesus está no meio do nosso planeta, se eu mesmo escolhi as provações, as tempestades que acontecem na nossa caminhada, ou diretamente, antes do reencarne, ou pelos nossos comportamentos, por que nós desesperamos? Eu não consegui achar essa resposta. Alguém saberia? Medo do desconhecido, ou consciência culpada, medo do desconhecido. Só que a gente tem tanto livro que nos traz como que é a vida no plano de lá, Por que então esse nosso medo, esse nosso receio diante das nossas tempestades? Apego, mais processado que tem, você quer prolongar o estado. Porque é o que você conhece, a maneira desse livro desconhecido. Embora você tenha notícias, você talvez, na maioria de nós, não tenha lembranças. E por
Por mais que você confie, você tem os seus amores ali, pessoal. As suas certezas, vamos dizer assim. O medo. Pode ser isso. A falta de fé. Né? Eu acho que, por exemplo, quem está aqui dentro da doutrina, quando a gente olha a fé dentro de uma concepção religiosa, é a crença nos dogmas de determinada doutrina. A doutrina espírita tem dogma? Claro que tem, todas elas têm. Nós temos da reencarnação, né? O cristianismo tem da imortalidade do ser, nós somos seres imortais. Então são os dogmas, são, né, aquilo que dá a base, que nos traz, nos sustenta enquanto doutrina. E Kardec ainda nos coloca a doutrina espírita como sendo dinâmica, falando, olha, virão progressos, a ciência também vai progredir e a doutrina vai se ajustando, né? Imaginemos, por exemplo, antes dessas mais de 400 obras de Chico, como que Chico enriqueceu a nossa doutrina, nos trazendo detalhes ainda maiores. Então a fé religiosa é nada mais do que a crença naqueles dogmas. Então, nós que temos essa oportunidade do conhecimento do Evangelho, que nós estamos lendo, né, das obras básicas, do Livro dos Espíritos, que fala lá sobre a fatalidade, do céu e do inferno, que mostra a vida após a morte do corpo físico, que a morte do espírito ela não existe. Nós temos todos os fundamentos para sermos pessoas de fé, para sermos pessoas que confiem na providência divina, que confiem em Deus. E aí, essa é a fé raciocinada. É uma fé que Kardec nos fala que pode enfrentar a razão face a face durante todo o tempo. A fé não raciocinada, ela pode ocorrer em dois problemas. Um deles é perder a fé diante de alguma situação, de algum fato, que aquele dogma que eu acreditava se mostrou que não existe, que não é válido. Né? Pode acontecer. Quantas pessoas que a gente vê, ouve falar, que eram pessoas religiosas, que tinham fé, iam nas igrejas, e aí, com a morte de um filho, de uma criança, um sequestro, ou uma situação de grande dificuldade, não perde a fé? Não acha que Deus está sendo injusto? Poxa, se eu estou indo lá no templo, por que aconteceu isso comigo? E aquele fulano de tal que não faz nada, está bem, está bom, né? Está roubando, está lá, está usufruindo, e eu que estou fazendo tudo certo. Então, essa fé não raciocinada, ela pode incorrer a esse problema de nós perdermos a nossa fé, uma vez que a nossa razão começa a questionar. Ou se não, às vezes teve um avanço, por exemplo, da ciência. Então, planeta Terra como centro do universo, né? Isso estava lá. A ciência veio mostrar que não. Houve um conflito. Com certeza, depois do Renascimento, a igreja com os dogmas perdeu muito. Inclusive na Europa hoje é muito mais fraco, né, a igreja, por causa disso. E lá que afloresceu a razão, nós tivemos a doutrina espírita e vários outros movimentos no Renascimento que questionaram esses dogmas, e muitas pessoas se tornaram materialistas ou perderam a crença em Deus. Então esse é o risco da fé sem raciocínio ou irracional. Um outro ponto também que nós vemos frequentemente é o fanatismo. Uma vez que eu tenho uma fé irracional, que não enfrenta a razão, e eu sou estritamente, naquilo, eu posso estar cometendo fanatismo. Poder matar, como nós dentro do cristianismo também matamos, né? Às vezes a gente fala assim, porque é um preconceito, né? O muçulmano, o árabe, mas nós já fizemos 8 cruzadas com coragem de ter uma cruz no escudo, falando que a gente estava matando em nome de Deus, né? É o fanatismo, é ter a fé irracional e seguir à risca
Então, se eu pegar um versículo lá, eu vim trazer a espada. Pronto, nós vamos sair aqui com espada matando uns aos outros, né? E esquecer tudo aquela mensagem de Jesus, do amor, do perdão, que foi o que nós fizemos dentro do cristianismo no passado. Então, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta paciência, sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Gente, para que serve a fé na nossa vida? Como é que é? Gostei? Pessoa prática. Para que serve a fé na nossa vida? Olha só, nos direciona, nos impulsiona. Então, diante de uma tempestade, que é simbólica, não é física, né? Diante de uma tempestade, de uma situação de grande dificuldade na nossa vida, o que a fé nos faz? Nos impulsiona a enfrentar, a superar, a mudar a nossa conduta, o nosso comportamento, se for esse o causador daquela tempestade. Então a fé é fundamental. E aí uma pergunta: nós nascemos com fé? Pode ser que sim. Pode ser que algum espírito já a tenha desenvolvido. E aí Kardec fala lá, de repente, parece que, né, um incentivo já nos coloca essa fé com muita força para fora. Outras pessoas, vai demorar mais tempo, vai ser algo passo a passo, como tudo na vida espiritual é assim, né? Inclusive na material também. É o terceiro ano que eu estou aqui, está em construção. É passo a passo, não tem como você começar uma casa e vai ter vários anos. Não existe saltos na natureza, não existe saltos na evolução. Então a fé, ela é algo conquistado, é como uma virtude. Ninguém vai. Inclusive tem uma passagem no Evangelho que os discípulos falam assim: ô mestre, me dá um pouquinho de fé aí, né? Imagina que beleza, a gente chegar na farmácia, pedir paz, fé, amor, seria ótimo. Tomo lá e pronto, agora estou com fé. Não é. Jesus fala que não é assim, né? É através do comportamento, é através do dia a dia, da conquista. E é muito importante esses conceitos que a doutrina nos traz e nos ajudam. Só que Tiago me fala uma frase. Alguém lembra da frase de Tiago? Isso. Tem uma que eu acho bonita. Ele fala assim, olha, me mostre. Como é que é? Me mostre a sua fé sem obras. Eu mostrarei a minha fé com obras. Ou a fé sem obras é morta. Então a fé não é só ter um monte de conceito, de dogma na cabeça, não. Ela tem que ser suficiente para mudar o quê? A nossa conduta, os nossos pensamentos, a nossa ação, os nossos valores, o que nós devemos dar prioridade na nossa vida, o que nós devemos buscar, como nós devemos nos comportar diante de uma sociedade, diante da nossa família. Então a fé, ela tem que ser viva. Somente assim que ela vai se expandir, somente assim que ela vai se desenvolver e crescer em nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, também eu trouxe dois trechos, né? O do 3 e o do 12. Também vai nos falar sobre essa fé. E essa fé, gente, é importantíssima, porque nós estamos nos aproximando, né, da mudança, do período de regeneração. Enfrentaremos dificuldades. Não é que o espírito é masoquista, tá? Temos que tomar cuidado. Mas aquilo que eu não posso evitar, Jesus fez isso. Vocês lembram ele lá antes da crucificação? O que ele fala? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Se não for possível, que seja feita a tua vontade. Nós devemos fazer a mesma coisa. Aquilo que eu puder evitar, eu tenho que evitar, claro. Aquilo que eu não puder, que então a gente coloque Jesus no nosso barco da vida, para que Ele possa navegar junto conosco, para que juntos possamos
enfrentar esse nosso problema. Então aqui vai falar um pouco mais sobre a fé. Vou ler só o último trecho aqui por causa do nosso tempo. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, devotamento, de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. Então, quando Jesus coloca que a fé do tamanho de um grão de mostarda seria suficiente para transportar uma montanha, ou para você tirar uma amoreira da terra e colocar ela no mar, não é à toa. Com a fé, nós nos tornamos muito mais fortes. E aí eu gosto muito de lembrar dos primeiros cristãos. Então nós temos as obras de Emmanuel nos trazendo esse relato. Gente, um exemplo de fé é aquilo ali. Como era difícil naquela época ser cristão, não é? As pessoas foram assassinadas. Elas, inclusive no livro Boa Nova também, nos conta algumas histórias belíssimas, exemplos de pura fé. Os próprios discípulos de Jesus, que graças a Deus eram falíveis, fizeram uma transformação imensa. Pedro, que era todo machão, não sei o que, né? Tirou a faca para cortar a orelha lá do soldado do sumo sacerdote, negou Jesus. Mas depois foi fiel, foi a rocha, teve muita fé, passou por dificuldades. O próprio movimento do cristianismo começou a querer fragmentar, mas Pedro soube ter fé. Um homem que conseguiu com calma, com paciência, manter a harmonia em todo o grupo, perseverar o cristianismo, né? Para que ele chegasse até hoje, os nossos dias, exemplo de fé. Então, a fé, ela é desenvolvida. O próprio Pedro mostra isso durante a sua trajetória, né? Paulo ele já era uma pessoa que tinha muita determinação. Ele só muda o lado, ele saltou de banda ali, né? Passou para o lado do Cristo, mas continuou com a mesma determinação. A grande mudança de Paulo está mais relacionada com o orgulho, com a vaidade que ele soube trabalhar. Então, para a gente concluir, a fé é um momento, né, nesse momento, ela é fundamental nas nossas vidas. Aproveitemos a doutrina espírita, né? Aqui no EAD tem um capítulo só sobre a fé. Inclusive tem 2 livros, um fala sobre a fé e o outro sobre a tempestade acalmada. Nós temos dentro da doutrina todos esses conceitos, esses dogmas que nos ajudam a ter uma fé raciocinada. Então a gente precisa trabalhar isso dentro de nós, colocar isso em prática, lembrar que Jesus e Deus é por nós, então quem será contra nós? E que a cada passo que eu dou em direção a Deus, quem é essa frase, Doca? Minha professora lá das frases da Casa do Caminho, dá 10 mil passos em nossa direção. De quem que é? Sai Bárbara? Então é isso, um passo em direção a Deus, ele dá 10 na nossa direção. Então que a gente tenha essa nossa fé fortalecida nessa noite, que todos os dias a gente amanheça, né, renovando essa nossa fé, lembrando que a fé não se vende na farmácia, é uma luta diária, e que se nós estamos enfrentando problemas, dificuldades, existe um propósito, existe um porquê, e Deus está conosco nisso. Obrigado a todos, boa noite. Nós agradecemos muitíssimo a presença aí do Ricardo, que a mim enriqueceu, imagino que a todos também, e nos dá motivação para a gente estar sempre agregando mais valores ao nosso espírito, mais brilho